Olá, sou Edmauro e iremos falar sobre o que é crer. Então, em Hebreus, a partir do verso 1 do capítulo 11, diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também, de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Então nós vimos que no livro de Cartas aos Hebreus, do capítulo 11, do verso 1 ao 12, a fundamentação da qual nós iremos tratar, que é sobre crer. Então, o que é crer? Qualquer um pode crer em qualquer coisa. Crer é acreditar e dar crédito. Quem crer na palavra de Deus dá o primeiro passo para ter fé. Então, como nós sabemos, qualquer um crê. Qualquer pessoa pode crer. Mas a fé, ela tem que estar relacionada ao crer na palavra. Então é a palavra de Deus que vai nos alicerçar, que vai nos dar a certeza, a convicção daquilo que pregamos, daquilo que cremos, daquilo que acreditamos. E no decorrer das nossas experiências, das nossas vivências, isto vai ser tido, vai ser reconhecido como fé. Quando um pregador está pregando, você pode crer na mensagem, você acredita em tudo que ele está ensinando, você acredita que Deus realmente fez tudo aquilo que o pregador está ensinando ali naquela mensagem. Porém, não basta crer. Não basta crer. Tem que pôr em prática, e a prática é a parte executiva do crer, que se torna fé. Então, quando estamos lendo a palavra, quando nós estamos ouvindo a palavra do Senhor,
quando nós estamos num culto onde está sendo ministrada a palavra, tudo aquilo que está sendo dito, podemos acreditar. Quem crer na palavra de Deus dá o primeiro passo para ter fé. Então, tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que está sendo pregado, toda a mensagem que está sendo ali transmitida, todos que estão ali podem crer, podem aceitar, pode saber que aquilo é um fato que se deu, porém a fé ela vai se dar pela revelação de Deus, pelo propósito de Deus, pela orientação de Deus, que vai ser o Espírito Santo que vai trabalhar nessa questão. Então a minha fé ela não depende, né? Ela não vem da fé do irmão, é o Espírito Santo que vai mover no meu interior, que ele vai agir, e aí eu irei acreditar, eu irei colocar em prática aquilo que foi dito. E a partir do momento que eu começo a colocar em prática, as coisas vão acontecendo e eu vou me fortalecendo, e aí através desse fortalecimento, através dessa palavra, através dessa orientação, da mensagem que foi ministrada, eu vou me transformando, e eu vou transformando vidas, que é através da palavra do Senhor. Quando Deus pediu para Abraão sacrificar seu filho Isaque, Abraão creu que Deus poderia até ressuscitar o seu filho. Porém, ele só mostrou que acreditava quando executou aquilo que ele acreditava. Então, quando Deus pede o filho para Abraão, ele acreditava na possibilidade de Deus o ressuscitar. Mas ele só colocou, né, só exerceu o ato de fé quando ele colocou em prática, ele foi fazer. Quando se pede, quando se fala, você vai fazer isso. E aí, tá bom, eu vou sim, isso é legal. E quando chega na hora de executar, eu acho que não vai dar certo, porque, ou seja, não creu, não aceitou, não recebeu aquela palavra. E a partir do momento que a pessoa aceita e olha e fala, mas daqui não há possibilidade, mas Deus falou e eu vou fazer. Isto é fé. E aí, exercendo, executando esse ato, o milagre, a obra, a transformação vai acontecer. Porque você deu crédito à palavra. E não a palavra do homem, né? A palavra de Deus. Existem muitas pessoas que apenas creem, mas ainda não têm fé. No nosso meio cristão, no nosso meio evangélico, há muitas pessoas que elas creem, elas acreditam, mas a fé não é o suficiente. O que ela tem por fé não é o suficiente para fazer, para transformar naquilo que ela acredita. Porque a prática, a execução, né, o ato de executar, ele requer confiança naquilo que não está se vendo, não está se tocando, né, não é material. E aí fica mais difícil, e aí as pessoas elas acreditam porque outras pessoas viveram, outras pessoas passaram, outras pessoas receberam, mas ela não tem essa fé o suficiente para colocar em prática. A pessoa acredita em tudo o que é pregado, mas ela vive se excluindo de viver os resultados que a palavra de Deus pode proporcionar na vida dela. Então, ela aceita a pregação, ela ouve, ela gosta, faz bem, mas na hora de colocar em prática, na hora de executar, ela coloca alguns empecilhos, ela coloca algumas dificuldades para ela, porque ela não tem ainda, né, essa transformação pelo Espírito, que é a confiança em Deus, a segurança, e a prática, que é o mover do Espírito Santo na vida. Jesus Cristo, ele fala, olha, se tiveres fé, dirás para este monte, vai daqui para lá, e ele vai. Então, quando nós olhamos, né, para esta palavra,
de que Jesus manda ordenar para um monte sair daqui e se jogar no mar, é complicado, isso é difícil. E isto é uma ação de fé. E que nós podemos estar fazendo menção dela em nome de Jesus pela sua palavra. E fé é a parte executiva do crer. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então a única maneira qual nós temos de nos aproximar, de agradar a Deus, é através da nossa fé. Porque Ele dá uma ordem, Ele dá uma orientação e nós assim praticamos e ele vai cumprir com aquilo que Ele disse porque você deu crédito à sua palavra. Quando a pessoa ouve a palavra e acredita em tudo, porém não pratica, esta pessoa crê. Quando ela crê, ela aceita essa palavra. Mas não tem fé para obedecer. Não tem fé para obedecer. Então ela acaba perdendo aquilo que ela recebeu porque ela não colocou em prática. E aquela pessoa que sabe que tem que ser um exemplo, né? A pessoa que sabe que tem que se batizar, já era para ela ter se batizado há muito tempo, porém, mesmo sabendo, ela vive dando desculpas, a pessoa crê, porém não tem fé para executar. Então vejam, todas as vezes que nós tratamos com uma pessoa, nós damos a orientação para ela, para que ela tenha que fazer. Ela fala, eu sei, mas eu não tive tempo, eu ainda não estou preparado, eu ainda não... É a falta de fé. Ela sabe, ela acredita, ela crê. Porém, para estar executando, para colocar aquilo em ação, ela ainda não está estruturada o suficiente. Tiago, em sua carta, simplesmente nos mostra a real diferença entre crer e ter fé, porque até os demônios creem em Deus, mas eles obedecem à palavra de Deus. Esta é a diferença. Então, quando nós tratamos com algumas pessoas, falamos com pessoas que não confessam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, elas falam, não, mas eu acredito, eu creio em Deus. Ela crê, porque até os demônios creem em Deus. Mas as ordenanças, aquilo que o Senhor manda com que façamos para que possamos seguir e recebermos as bênçãos das quais Ele nos tem por promessa, é a ação de fé. E aí essa é a diferença. Então, como nós estamos falando em Tiago, no capítulo, na sua carta, capítulo 2, versículo 19, ele diz, tu que crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então, essa é o conceito que Tiago nos traz, que o apóstolo Tiago, discípulo do Senhor Jesus, nos traz, falando que faz bem crer em Deus. Porém, os demônios também creem e eles se estremecem perante a palavra de Deus. O segredo é colocar em prática. Então, tudo aquilo que nós conhecemos da palavra do Senhor, o segredo é colocar em prática. Tudo aquilo que nós recebemos, tudo aquilo que o Senhor fala, tudo aquilo que o Senhor manda, tudo aquilo que a palavra nos é revelada, o segredo de tudo é praticar. Infelizmente, existem muitas pessoas que não vivem as promessas de Deus porque acreditam, mas não têm fé, não praticam. Sabemos que é difícil, mas nós temos um Deus, que Ele é o Deus do impossível. E se o Senhor, o Deus do impossível, mandou com que façamos, nós fazemos e as coisas acontecem. Então nós temos que confiar, acreditar e colocar a nossa fé, aquilo que nós aprendemos, em prática, para que a palavra do Senhor ela se cumpra em nossas vidas.
Muitos cristãos reproduzem todos os dias as seguintes frases. Então nós vamos ver o que no nosso dia a dia, o que no nosso meio, o que as pessoas, né, estão sempre falando. Eu creio em Deus, eu tenho fé em Jesus. Dentro do universo das religiões, o equívoco entre os significados é unânime. As pessoas usam os dois vocábulos do mesmo modo, cometem erros grosseiros que deturpam a mensagem de Jesus. Acaba se tornando uma coisa muito vã, sem uma finalidade, sem um fim, sem uma transformação. Então nós ouvimos, eu creio que Deus vai fazer, eu creio que Deus vai transformar, mas o que você está fazendo para que essa mudança, essa transformação, esse seu crer se materialize? Então, quando nós olhamos para essas questões e nós não colocamos em prática, é a falta de fé que nós precisamos aprender a praticar. A palavra fé vem de fites, que em sua gênese carrega o sentido de harmonia, sintonia e consonância. Dizer que tem fé é o mesmo que ter ou estar em sintonia com o Espírito de Deus. Para que eu tenha fé, é necessário estar em consenso aos dizeres e práticas de Jesus. Então eu tenho que estar em comum acordo com o que Jesus falou e o que Jesus praticou. Uma vez que eu posso não ter fé, não me portar como um verdadeiro cristão e ainda assim crer. Então eu posso não ter fé, me comportar, andar, fazer as coisas como um cristão, mas eu creio e a fé, a ação do Senhor, ela não transforma. No episódio do oficial romano, narrado pelo evangelista Mateus, em Cafarnaum, que tinha um servo doente e foi pedir ajuda a Jesus. Se pode observar bem a questão em foco, uma vez que o oficial não pede que Jesus se dirija à sua casa. Ele tinha fé que Jesus ajudaria apenas com suas palavras, mesmo à distância. Por isso, o próprio Jesus diz: não encontrei tão grande fé nem mesmo em Israel. Então veja, o oficial romano, ele tem um dos seus empregados, um dos seus servos ali na sua casa enfermo. Ele pede para Jesus que o Senhor liberasse uma palavra, que o Senhor desse uma palavra para aquela pessoa. Não que ele havia necessidade de ir na casa dele, porque ele não era digno de recebê-lo em sua casa. Mas Jesus pega e vê, Jesus ouve, Jesus percebe que ele via que não tinha necessidade dele estar lá, dele ir fazer algo, mas somente uma palavra. Isto é fé. Quando nós pedimos para o Senhor, Senhor, apenas uma palavra, e o Senhor libera essa palavra e nós acreditamos nela e nós colocamos em prática, a bênção ela chega, a bênção acontece, o milagre acontece. O milagre acontece. E foi o que aconteceu com esse oficial romano. O Senhor Jesus trata com ele sobre essa questão, e quando ele vai para sua casa, ele vê que o seu servo já está curado, daí ele pergunta, por volta de que horas que aconteceu isso? Foi exatamente no momento em que ele falava com Jesus. E aí ele se alegra porque ele recebeu uma bênção da qual ele não era merecedor. Mas pela sua fé, pelo crer, no aceitar Jesus Cristo, o milagre é realizado. Ao contrário de crer, que é apenas acreditar, não implica necessariamente pertencer, ter o mesmo lugar. Muitas pessoas que se dizem cristãs e falam que têm fé, estão mais para acreditar do que ter fé em suas
próprias práticas ou pseudo-práticas cristãs. Então, muitas pessoas elas falam que eu acredito, mas ela não pratica. Elas não praticam. A conhecida e repetida frase, até por pregadores, que quem crer será salvo, quem não crer será condenado, é um belo exemplo da distorção do sentido que é costumamente atribuída. Crer é apenas em alguns casos um ato de boa vontade, não implica aderir ao objeto ou à pessoa pela qual se crê. Então nós ouvimos muito essas questões, quem crê, né, não é bem assim. Em algumas situações, o crer é o suficiente. Há outras que há necessidade da fé. Uma pessoa que está verdadeiramente ligada a Jesus não significa que não irá sofrer os problemas das mais diversas naturezas. Significa o contrário, que os terá, mas irá vencê-los, porque tem fé que Jesus estará ao seu lado. Precisamos entender que a verdadeira comunhão com Deus se dá em espírito e em verdade, e a fé, através da oração. É a nossa porta de entrada para estarmos juntos ao Criador. Então, é através das orações que nós vamos colocar as nossas necessidades perante o Senhor, e o Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, ele vai se revelar, ele vai nos dar uma direção e nós vamos colocar em prática e as coisas irão acontecer. Então, uma das orientações, né, da prática, da execução, da ação, da fé, é a oração, que nós devemos estar em comunhão, em busca da palavra do Senhor. O conceito de fé na enciclopédia livre, Wikipédia, é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nesta ideia ou fonte de transmissão. A fé acompanha a absoluta abstinência de dúvida pelo antagonismo inerente à natureza desses fenômenos psicológicos e da lógica conceitual, ou seja, é impossível duvidar e ter fé ao mesmo tempo. Então nós vemos que através de um conceito, né, racional, através da ciência, que até mesmo eles admitem que é impossível você duvidar e ter fé. Não tem como isso acontecer ao mesmo tempo. Ou você acredita e pratica, ou não. Se teve dúvida, você perdeu a possibilidade de receber um milagre, de receber uma transformação, de receber uma bênção. Então, e o conceito de fé na Bíblia, né? A Bíblia nos fala que, como nós já vimos em Hebreus, no capítulo 11, no verso 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, nós não precisamos materializar, nós não precisamos tocar, nós não precisamos ver, nós não precisamos ouvir, nós precisamos apenas crer que vai acontecer, que Deus vai operar. De onde e como não nos cabe indagarmos. Nós só temos que receber e esperar. E o tempo não é nosso, o tempo é do Senhor. E é nesse tempo que Deus, às vezes, né, nós acreditamos, alguns acham que ele demora, às vezes é um tempo muito rápido, às vezes é um tempo pequeno. Então nós não podemos nos enfraquecer, nós não podemos nos distanciar e estarmos sempre
em comunhão, estarmos sempre reunidos, buscando, meditando, aprendendo do Senhor e esperando e confiando nele. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus ao que crê no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Crer é conhecer. E onde que nós vamos nos fundamentar? Onde é que nós vamos nos estruturar para esta informação, para esse conhecimento na Bíblia? João, primeiro, do verso 12 ao 14, que vai nos falar: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então vejam, João ele nos dá essa orientação para que nós possamos receber o Senhor Jesus Cristo, crer no seu nome e sabemos que ele era o Verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós, e através da sua glória, né, da sua vida, através da sua morte, da sua ressurreição, nós recebemos a verdade do Pai, nós recebemos a verdade do Deus Altíssimo. E assim nós cremos que Jesus Cristo é o Filho unigênito, é o enviado, é o nosso Messias, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. E para sabermos como Deus se relaciona com o ser humano, temos que ler e conhecer os evangelhos, né? Então, os 4 evangelhos, conforme já estudado, nós temos que conhecê-los. Então, que é o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, ele discute, ele vai dar uma orientação para a gente sobre a linhagem, o nascimento e início da vida de Cristo. Marcos, ele vai nos apresentar Jesus como o servo sofredor. Lucas, ele conta sobre os pais de Jesus, o nascimento do seu primo João Batista, a viagem de José e Maria a Belém, onde Jesus nasceu numa manjedoura, e a genealogia de Cristo através de Maria. E João, ele apresenta Cristo não de seu nascimento, mas do princípio como verbo, o qual, como divindade, está envolvido em cada aspecto da criação, e mais tarde torna-se carne a fim de tirar os nossos pecados, como mostram que Jesus é o Messias. E João apresenta Cristo não de seu nascimento, mas do princípio como verbo, o qual, como divindade, está envolvido em cada aspecto da criação, e mais tarde torna-se carne, a fim de tirar os nossos pecados, como Cordeiro de Deus imaculado. João seleciona conversas espirituais que mostram que Jesus é o Messias, e para explicar como alguém pode ser salvo através da sua morte vicária na cruz. Então vejam, cada um desses escritores, né? Cada um desses livros, nós vamos ver que eles vão estar tratando sobre a vida, sobre a vinda de Jesus, sobre o seu propósito. E nisso faz com que nós cremos, que nós temos a convicção, a certeza de que Jesus Cristo é o enviado de Deus. E nós vamos ver também a diferença de crer e fé com a razão.
né? Então nós temos o conceito também sobre razão, para que nós não possamos estarmos em conflitos de conceitos que vai dificultar o nosso entendimento, que vai dificultar a nossa compreensão da palavra do Senhor. A razão, ela permite identificar e operar conceitos em abstração, resolver problemas, encontrar coerência ou contradição entre eles, e assim descartar ou formar novos conceitos de uma forma ordenada e geralmente orientada para objetivos. Inclui raciocinar, aprender, compreender, ponderar e julgar, por vezes usada como sinônimo de inteligência. Então nós vamos ver que a fé e a razão são inerentes à natureza humana. O que não pode é uma invadir o campo da outra e ditar regras. Então nós não podemos querer estabelecer normas para estar falando o que é uma coisa e qual é a outra, né? O que nós temos que saber é que cada uma tem a sua linha, o seu conceito, a sua direção, e que cada uma siga, né, e que nós possamos ter essa compreensão desses dois conceitos que se diferenciam. Então, em Salmos 91, no verso 2, nos diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então o salmista, ele está falando que ele só confia no Senhor porque Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza, Ele é a sua segurança. Então só no Senhor devemos confiar. Então é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Salmos 118, no verso 8, nos dá também essa segurança, nos dá essa orientação. O ser humano, desde a antiguidade, busca o sentido para a vida e não acha. Entretanto, muitos acham incompatível a relação da fé com a razão. Então, muitos acham isso incompatível. Não faz sentido, não dá a mesma, né, conotação. Em João 1, no verso 1, diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então João apresenta Jesus como o significado existencial de todos os dramas e dúvidas dos seres humanos. Em Jesus descobrimos que Deus é a razão de tudo quanto há e o objetivo de tudo que existe. Então nós temos a segurança, a confiança, a firmeza de que Jesus Cristo, Ele é a nossa solução, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa linha, o nosso direcionador, é o nosso sentido, é a nossa convicção da nossa fé, do nosso amor, da nossa existência. E tendo uma vida devocional, que inclui a oração, que é uma conversa sincera que temos com Deus, pois estávamos aprisionados, cegos, e foi tirado à venda para a realidade de Cristo em nossa vida. A oração nos aproxima de Deus. O outro devocional é a leitura da palavra. Com a leitura, tornamos conhecido do poder de Deus, dos seus atributos, das suas características, e a leitura da palavra faz com que sejamos transformados pela renovação do nosso conhecimento. Crer é confessar. A fé cristã implica confessar publicamente aos homens tudo quanto Deus é e faz na vida de quem crê. Pela fé em Jesus, você decide livremente declarar a sua inteira confiança nele. O seu conhecimento de Jesus Cristo e a sua confiança na palavra de Deus farão você proclamar com liberdade a fé que alcançou o seu coração. Então, conforme o exemplo da mulher samaritana,
Assim, nós somos constrangidos a anunciar o que Jesus fez por nós e confessá-lo diante de Deus e dos homens. Então, nós temos que ter essa convicção, essa confiança no que Jesus Cristo, ele é a nossa, ele é o nosso libertador, ele é o nosso salvador. Então não há nada mais poderoso na vida de um discípulo de Jesus Cristo que as suas ações e atitudes proporcionalmente coerentes com o Evangelho de Cristo. Então nós temos que agir, nós temos que andar, nós temos que fazer conforme a orientação do Senhor Jesus e conforme Ele andou, conforme Ele fez. E assim nós o anunciamos, nós proclamamos, nós evangelizamos, nós ensinamos, nós fazemos a diferença. E essa diferença é a que nós temos que estar não só vivendo, mas também pregando e anunciando. Vivemos um tempo em que as pessoas não dão mais crédito ou ouvido para quem fala o que não vive com verdade. Então há muitas pessoas falando, mas não estão vivendo aquilo que prega. Então nós temos que tomar este cuidado, e esse cuidado, se nós não tomarmos tal, é ele que vai fazer a diferença, né, dos verdadeiros adoradores. E quando nós anunciamos que Jesus Cristo está por vir, nós temos que fazer aquilo que ele mandou com que façamos. Porque como que eu anuncio que ele está vindo e que ele mandou com que eu fizesse tais coisas e assim eu não faço? Então como que as pessoas que estão vendo, as pessoas que estão ouvindo, como que elas vão dar crédito à nossa palavra, à nossa pregação? Então nós temos que ter esse cuidado. Aquilo que pregamos, temos que viver. Vivemos, né, como já foi dito, esses tempos, e Jesus nos advertiu quanto a esse perigo, pois que escutasse o sermão do monte e não o colocasse em prática, seria igual ao homem que edificou sua casa na areia, quando veio o vento forte e a queda foi grande. Então Jesus Cristo ele já sabia que após a sua morte, né, após a sua ressurreição, após a sua ascensão, iria acontecer essas coisas. Que muitas pessoas iriam construir suas casas, mas quando viesse o vento, viesse uma tempestade, que são os problemas, que são as adversidades da vida, do dia, elas iriam ruir, elas iriam se distanciar. Então nós temos que estar firmados na rocha que é o Senhor. Vimos que crer é confiar, crer é conhecer, crer é confessar. A fé em Cristo transforma, muda o andar e o falar do agir do homem. Então, quando nós cremos, nós vamos ver que esta nossa fé, esse nosso crer, é que vai fazer a mudança, é que vai fazer a transformação. Então nós temos que pregar o Evangelho, anunciar, mas fazendo aquilo com que o Senhor nos ordenou, e que a nossa fé ela esteja firmada, fundamentada no Senhor, que vive e reina para sempre. Amém? Obrigado e até uma próxima aula.